Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui, bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Vocês mandam nas redes sociais, eu respondo tudo aqui, sem hipocrisia nenhuma, eu falo a real mesmo. Então galera, já deixa o like aí, que isso vai me ajudar demais, pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo do vídeo. Se tiver qualquer uma pergunta ou dúvida, pode mandar aí ou no YouTube ou no Instagram, vai lá nas redes sociais, manda e ativa o sininho, porque muitas dúvidas dos outros pode ser a sua, pode te ajudar durante a semana, a ajustar aquela coisinha na dieta, melhorar aquela coisinha no treino. Então, ativa o sininho para não perder nada. E bora pro vídeo. Arthur Vidal pergunta: como prevenir de estourar ou lesionar o bíceps? Olha, Arthur, assim como qualquer músculo, a melhor prevenção é você estar fazendo aquecimento prévio com ele e nas primeiras repetições evitar a angulação máxima com carga. Então, o bíceps, lembrando, é um músculo que quando ele está na extensão máxima ele tem menos força, mas aqui ele tem mais força. Então, se a gente tiver com uma carga muito alta e a gente for pegar a barra, quando a gente pega a barra do chão, nosso bíceps está assim, um mais alongado e é onde ele tem menos força. E o que acontece? A gente até tem força para puxar para cima, mas não para contrair o bíceps. Nessa puxada que a gente faz, a gente acaba rompendo. Isso é um perigo. Então, utilize máquinas, comece com pouco peso, comece com uma angulação mais curta e aí conforme for treinando e aquecendo, faz o alongamento total do músculo, tá? Mas só depois. Isso é uma maneira de prevenir também esse bíceps rompido. Outra maneira seria dar um descanso apropriado para o músculo, né? Então, se está sentindo dor ao longo do tempo, fica uma semana aí sem treinar. Não fica treinando sempre, tá doendo, vou treinar mais porque é no pain, no gain. Você vai acabar rompendo. Então, cuidado com isso. Angel Ilse pergunta: sou vegana e quero tomar algum tipo de suplemento proteico. Tem alguma sugestão? Claro, assim, você tem várias opções já de suplemento proteico, tá? Vegano. Então, tem de ervilha, de arroz, tem de soja, mas acredito que dentre essas três, a principal mesmo é a soja, é que tem um melhor conteúdo de aminoácidos, tem todos os aminoácidos essenciais, não só isso, mas a proteína de soja ajuda a diminuir o colesterol, tem diversos benefícios, e não só isso, é mais barata, né? Então, melhor custo-benefício. A única coisa ruim é o gosto, né? Ela é bem farinhosa, assim, bem granulosa, então talvez esse gosto pode atrapalhar um pouco. Em relação à textura, acho que melhor é a proteína de arroz, assim, que desce mais fácil. Mas a de soja é melhor custo-benefício, tá? Se você quer uma proteína mais parecida com a da carne ou do whey, a soja é que chega mais perto, tá? Michael Lantonipo pergunta: posso tomar testo quantas vezes na semana e por quanto tempo? Olha, varia muito, mas se você tem deficiência na produção de testosterona, a dose de TRT normalmente é 100 mg por semana ou 200 mg a cada 2 semanas, tá? Mas acho que você perguntou é porque você quer usar como bomba mesmo, como hormônio suprafisiológico. Então aí varia muito, cara. Então desde isso até o infinito, não tem uma regra. E normalmente depende do éster, de quantas vezes você vai aplicar na semana, depende da meia-vida da droga. Então se for uma droga com cadeia mais curta, como propionato, tem uma meia-vida de 1-2 dias, você vai ter que aplicar todo dia ou dia sim, dia não. Se for um enantato, você pode aplicar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, porque tem uma cadeia mais longa, então vai ficar mais tempo no seu corpo. Isso varia muito, tá? Não existe uma resposta certa para essa pergunta. Flávio Jorge Dias: quantas gramas de carbo em cada refeição? Varia muito da hora que você for treinar, da hora que você for dormir, do tipo de treino que você faz, se você treina 2 vezes por dia, se você está secando, mas basicamente, primeiro, vamos dizer que você vai fazer 6 refeições diárias, você põe aí pelo menos 25% no seu café da manhã logo quando acordar e mais 25% no seu pós-treino, tá? Deixa nessas médias refeições, mas de preferência a maior quantidade de carboidrato tem que ser pelo menos nas primeiras refeições antes do treino e depois do treino pode usar um pouquinho menos de carboidrato.
E na hora de dormir também, antes de dormir, se não for treinar no dia seguinte de jejum, pode pôr bem pouco carboidrato. Então umas 20 a 50 gramas de carboidrato, só para ter uma fonte de carboidrato para ajudar na produção de melatonina e outros fatores, e para segurar a glicemia durante o sono. Mas lembrando, o carboidrato em excesso durante a noite vai te causar uma resistência à insulina, talvez não seja tão interessante. Então, dê preferência a consumir mais carboidratos no período da manhã, tá? KSZIN 2K22 pergunta: quantos gramas quilos de carbo acha válido para ter um ótimo desempenho nos treinos, como uma boa perda de gordura? Então, é uma excelente pergunta, tá? Então a gente fica nesse meio termo. Emagrecer tem que pôr pouco carbo, mas eu quero ter uma boa performance, então preciso pôr alto carbo. Quanto que eu ponho para ter um número bom? Primeiro, varia da sua genética, se você é um ectomorfo ou um endomorfo. Mas basicamente eu diria para uma base geral, por umas 2, 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá? Então para você que pesa 100 quilos, umas 200 a 300 gramas de carboidrato vão te ajudar a emagrecer e te manter ainda a sua performance na academia boa, levantando bastante carga, peso, sem ter nenhum prejuízo muito grande na sua performance na musculação e na evolução de carga, tá? Então 2 a 3 gramas quilo é um bom número. Se você é um endomorfo e tem muita dificuldade para secar, pô, cara, talvez aí 2 gramas por quilo seja ótimo. Se você é um ectomorfo, talvez até 4 gramas por quilo você consiga secar e ter um bom desempenho. Então, tenta ficar nessa faixa aí que com certeza você vai achar um número mais apropriado para você durante o tempo. Lucas Arthur pergunta: tentando emagrecer e ganhar massa, macarrão de pré-treino atrapalha no emagrecimento? Olha, Lucas, fica tranquilo, não vai atrapalhar no emagrecimento o macarrão, tá? É mais uma fonte de carboidrato o macarrão, e é uma fonte de carboidrato que é muito palatável, né? Esse talvez seja o principal problema, que quando a gente pensa em macarrão, em massa no geral, a gente pensa em pratos como lasanha, como macarrão à bolonhesa, ou macarrão alho e óleo. Então, esse não é o problema, o macarrão em si é bom, a massa do macarrão. Tem um baixo índice glicêmico, tem um bom conteúdo de carboidrato lá, é muito gostoso também, o macarrão é mole, é fácil de digerir. A única questão é, se você não tem nenhum desconforto gástrico nele no seu pré-treino, use e abuse do macarrão como fonte de carboidrato. Faz um macarrão com frango, aí um macarrão com carne moída, é excelente. O que talvez não seria tão interessante é você apenas comer macarrão. Fala, vou comer um macarrão, e aí come um pratão. Isso não é legal, tem que ser contado. Porque é muito fácil a gente comer mais macarrão do que o previsto. Porque macarrão é uma comida muito fácil da gente comer um monte. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente comer um prato de macarrão do que um prato de carne, entende? Não é bem mais fácil comer um prato de macarrão, você come assim, rapidinho, em um piscar de olhos. Então, só cuidado com isso. Ajustou na dieta? Usa à vontade o macarrão, tá? Edson T me pergunta: dá para usar farinha de arroz com whey para substituir uma refeição sólida de arroz e carne, por exemplo? Olha, Edson, dá sim, tá? Não é a mesma coisa em termos de digestão e nutrientes, porém, dá sim caso você esteja corrido, só ajustar bem os macronutrientes. Claro, um whey com farinha de arroz vai digerir muito rápido, então é bom para um pré-treino instantâneo assim, ou diferente de um arroz com carne, que você precisa consumir um pouquinho e dar um tempo para digestão, para não te dar nenhum refluxo ou desconforto gástrico durante o treino. Mas pode sim estar utilizando essa substituição, não sempre, mas em uma boa parte das vezes, caso você não consiga, prefiro que você faça isso do que fique sem comer, tá? Guilherme Hilariano pergunta: como saber mais ou menos a quantidade de arroz sem balança? Tem alguma técnica de medir no olho? Olha, Guilherme, realmente não tem uma técnica, tá? Talvez colheres, então 4 colheres de sopa de arroz equivalem a umas 100 gramas de arroz. Mas de olho assim é difícil, cara. Mesmo eu, com muito tempo de dieta, experiência no olho, na balança, a fome é um fator que vai influenciar muito. Então, o dia que você está com menos fome, aquelas 100 gramas, você vai pensar, pô, tem 100 gramas aqui, mas na verdade às vezes tem 70, 80, e no dia que você está com muita fome, você vai falar, não, é 100 gramas só, e aí você põe meia panela, tá? Então, a questão do olho vai te enganar muito. Pese sempre,
Ah, no dia não tem como pesar, não tem como eu levar a balança. Bom, tudo bem, usa essas proporções de medidas caseiras. Então, 4 colheres de sopa equivale mais ou menos a 100 gramas de arroz. E lembrando, são colheres de sopas normais. Não é você pegar a panela lá do fundo e jogar no prato, tá? Tenha um bom senso para isso e pese sempre que possível, tá? Se você estiver errando, o problema vai ser seu, não dos outros. Então, pese sempre. Então, acho que esse foi o vídeo de hoje, a última pergunta do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Deixa o like no vídeo se alguma pergunta te ajudou ou vai te ajudar. Deixa o like, beleza? Então, valeu, galera. Abraço!